Muito bem. Por falar em cobradores de impostos, como é que funcionava a economia no tempo de Jesus? Nas aldeias como Nazaré, onde Jesus havia se criado, não havia muita diferença de classes. Era como o nosso interior. O povo vivia da agricultura e de pequenos trabalhos, pequenos comércios, artesanato, assim por diante, tá? Eram pequenos proprietários, ou então eles eram diaristas de latifundiários, mas também podiam exercer o papel de artesãos. Por exemplo, José era carpinteiro, fazia o ofício de carpinteiro, que era mais ou menos um pedreiro faz tudo, um pedreiro que faz tudo, sabe? Nas cidades, nas grandes cidades, né, já era bem diferente a situação. Havia um pouco de indústria de tecidos, perfume. Por exemplo, na Galileia, indústria do peixe. Lá se produzia muito peixe, né? Então se salgava peixe, se exportava peixe, tá? O trabalho principal era a construção civil e o comércio. Mas o ponto alto da economia de Jerusalém era o templo. O templo de Jerusalém funcionava como igreja, como mercado, como shopping, funcionava como banco. Então, o templo era o centro econômico daquele povo. Ao redor do templo, o templo era controlado por grandes famílias. Os saduceus eles tinham um grande poder, né? Os anciãos do povo tinham um grande poder. Então, era controlado por 4 grandes famílias sacerdotais. Se desenvolvia o comércio de animais para sacrifícios, né? No templo se fazia o câmbio das moedas para os hebreus que vinham de outra terra. O tesouro do templo também recebia as doações do povo, o dízimo, as rendas da terra, os lucros das festas. Tudo isso fazia do templo um grande centro de exploração e de roubos, provocando a ira de Jesus. Quando Jesus taca chicote naquele pessoal todo do templo, Jesus está quebrando toda aquela estrutura de dominação do templo, porque o templo era, antes de tudo, o centro econômico que legitimava toda a exploração daquele povo. Pois bem, o país vivia da monocultura imposta pelos romanos, que empobrecia sempre mais o povo. Os impostos eram de esfolar o couro dos pequenos. Tá? Como que funcionavam os impostos lá, né? Tinha o tributo. O tributo era até 25% da colheita que devia ser entregue aos romanos. Então, se tinha uma colheita, 25% da colheita ia para os romanos. Tinha a nona. A nona era um imposto em dinheiro ou em serviço para o sustento dos quartéis romanos. Nós falamos que lá se implantaram vários quartéis, né? Principalmente nas estradas romanas. Então, a nona era um imposto pago em dinheiro ou em serviço para o sustento dos soldados nos quartéis. Tá? O público, o imposto chamado público, de onde vem a palavra publicano ou cobrador de impostos. Então não tem lá os publicanos, que são os cobradores de impostos? Vem desse nome aqui, desse imposto que é chamado imposto o público. Tá? O público funcionava como um tipo de ICMS hoje, tá? Como um tipo de ICMS hoje. Havia outros impostos particulares, que os romanos da área cobravam. Havia propinas a serem pagas muitas vezes aos soldados romanos, mas também propinas que eram pagos. Os cobradores de impostos muitas vezes cobravam uma certa propina, cobravam algo a mais ali, tá? Então tudo isso arrancava o couro do povo. E é no meio desse povo que Jesus nasceu. Não é? Como que funcionava a sociedade no tempo de Jesus?
Bem, foi um tempo muito conturbado, tá? E violento. Então, uma marca desse tempo era a violência. Era a violência. Foi um tempo violento, um tempo de sofrimento muito grande. Muito desemprego e muito endividamento. Muitas revoltas e muita repressão da guarda, repressão policial, que acabou com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, os romanos arrebentaram Jerusalém de vez e destruíram o templo. A sociedade era montada no esquema de dominação. Então, o grande esquema era o esquema de dominação. Poucos com tudo e muitos sem nada. Poucos com tudo, muitos sem nada. Ou na linguagem mais sociológica, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Os romanos mandavam, dominavam e exploravam. Pintavam e bordavam. Mas e entre os judeus? Como que era a realidade entre os judeus, diante dos romanos? Havia quem estivesse a favor dos romanos. Então, sempre há um grupo a favor do poder, tá bom? E aqui, então, quem são os grupos a favor do poder? Os sacerdotes. Claro, eles eram escolhidos por quem? Eles eram permitidos por quem? Pelos romanos. Então, os sumos sacerdotes e seu grupo eram permitidos pelos romanos. Esse grupo apoiava os romanos. Os saduceus. Geralmente, quem eram os saduceus? Grandes latifundiários e comerciantes. Eles não acreditavam na ressurreição e diziam que eram ricos porque Deus os abençoava. Não é porque eles exploravam o povo, não é porque eles roubavam, não. Eles falavam que era porque Deus abençoou. Geralmente quem explora o outro e coloca Deus no meio, dizendo que, olha, foi Deus quem me quis aqui. Havia um outro grupo também importante, olha, os herodianos, os partidários de Herodes, rei da Galileia, que era ali um rei pelego também, que apoiava a dominação romana. Tinham os chamados os anciãos do povo. Eles eram altos funcionários judeus, também eram pelegos, também eles apoiavam os romanos. Também tinha os publicanos, os cobradores de impostos, tá? Eles eram... Bem, os romanos, eles empreitavam o recolhimento do público, do imposto, aquele imposto chamado público. Então, os romanos, eles empreitavam, eles terceirizavam esse serviço. Então, o posto era leiloado, São Mateus foi um publicano. Ele foi um publicano. Então, o posto de imposto público era como que leiloado. Quem adquirisse esse posto, ele podia administrar a cobrança de impostos. Zaqueu foi um chefe publicano. Então, ele tinha sob seu comando muitos postos de cobrança. E com isso ele defraudou muita gente, roubou muita gente. Tá? Quem era contra os romanos? Então, temos um grupo muito importante que era contra o poderio romano. Os fariseus e os escribas, os doutores da lei, ou mestres da lei. Tá? Os fariseus e os escribas, eles eram fiéis observantes da lei judaica. Eram inimigos dos romanos porque os consideravam pagãos. Os romanos são pagãos. E por isso são impuros. Só que os fariseus, depois de muitas revoltas, como teve aquela, quando Jesus lá ainda era menino, né? Os fariseus, eles entraram num esquema mais ou menos que olha, a gente não vai se envolver com os romanos,
Nós não somos a favor, mas nós não vamos nos envolver com eles. Então os fariseus ficaram, na época de Jesus, numa posição um pouco que neutra, tá bom? Tinha um outro grupo muito importante, os zelotes e também os sicários. Esses dois grupos, zelotes e sicários, eles eram revoltados contra o sistema romano. E eles queriam acabar com o poder romano através da luta armada e das práticas, entre aspas, terroristas. No final, eles foram aniquilados pelos romanos, tá? Eles foram aniquilados pelos romanos. Muito bem. Quem estava embaixo de tudo isso? Quem estava por baixo, né? Em cima nessa situação? Quem é que estava por baixo, né? O povo. O povo simples, tá? O povo simples. O pobre povo. O povo era explorado pelos romanos e por seus pelegos. E tratado como raça maldita pelos fariseus. O povo era desprezado por todos. Explorado por uns, desprezado por outros. Tá? No meio do povo havia os chamados pobres de Javé, aqueles que confiavam em Javé e que esperavam o Salvador. Exemplo, Maria e José, Simeão, Isabel, Zacarias, eram pessoas que confiavam em Javé e que esperavam o libertador, esperavam o Messias. Jesus nasceu, se criou e sempre viveu na roda do povo. Jesus sempre viveu no meio do povo. Tá? E com a cabeça de um pobre de Javé, de um pobre de Deus, de um pobre de Javé, Jesus, então, ele percebeu que não pertencia a nenhuma classe. Jesus, ele era, aspas, ele era desclassificado. Não pertenceu a nenhuma dessas classes. Era gente pobre, como o povo pobre não tinha classe. Era desclassificado. Jesus viu o mundo a partir de baixo e se proclamou o Salvador e o Libertador. Era educado com o saber dos pequenos e não com o saber do sistema. Os pequenos sempre foram os seus companheiros. Sempre foram os seus companheiros. Um grande abraço para você, paz e bem, meu irmão, minha irmã.